Olá, eu sou a Fono Cris aqui da Audi Próteses e hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso Neurodialogando. Hoje estamos aqui com a nossa querida psicopedagoga Sherlon. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, que veio conversar com nós sobre a importância da psicopedagogia no desenvolvimento infantil, não é? Então, Sherlon, seja muito bem-vinda e apresente-se para nós. Muito bem, Cris. Então, eu sou Prof. Sherlon. Vou fazer a apresentação como eu faço para os meus estudantes, né? Bem, então, minha graduação foi em Pedagogia, especialização em Psicopedagogia, tenho outra especialização em Gestão Pública Municipal. Eu sou também mestre em Educação e, no momento, doutorando em Educação. Mas eu digo que a melhor parte do meu currículo eu estou no 3º ano dessa graduação, que é do ser mãe. Eu tenho um menino de 3 anos. Acho que é a melhor graduação que a gente faz, né? Sim. Então, é isso. E o que você poderia contar para nós sobre a importância da psicopedagogia no neurodesenvolvimento infantil, Sherlon? Muito bem. Então, ela se relaciona de uma forma integral com isso, né? Porque, como área de estudo, a psicopedagogia vai se preocupar em verificar, né? Estudar todas as etapas de desenvolvimento humano, né? Relacionadas à parte cognitiva, biológica, emocional, comportamental, né? Então, ela dá a condição de ter um melhor entendimento de como se processa o desenvolvimento infantil, né? Entendi. E tem uma outra área que é a neuropsicopedagogia, que é diferente da psicopedagogia. Você poderia explicar para nós qual que é a diferença, como que atua uma e outra? Então, ambas são especializações, não são cursos lato sensu. A área da neuropsicopedagogia é mais recente, né? As duas têm cadastro no CBO, que é a classificação brasileira das ocupações, né? Mas a neuro, ela vai se preocupar também com esse processo neurológico da aprendizagem, de como o cérebro aprende, né? Na verdade, essa área neuro, né? Ela foi acoplada em várias profissões, neuropediatria, neuropsicologia, veio para neuropsicopedagogia, né? Enfim, justamente com os avanços da ciência, né? A ciência tem mostrado muito nessas 2 últimas décadas como acontece a aprendizagem, né? Na educação a gente chama de aprendizagem baseada em evidências, né? Então seria nisso que a neuropsicopedagogia vai se preocupar um pouco mais, né? Mas são áreas bastante afins. Ok. E Sherlon, você pode comentar para nós um pouquinho o que é o neurodesenvolvimento infantil voltado para essa... Né, como que funciona esse neurodesenvolvimento voltado para a psicopedagogia? Bem, então, como linha de atuação, né, o psicopedagogo ele vai precisar entender todos os marcos de desenvolvimento da criança, né? Precisa estar atento a esses marcos, justamente porque ele tem que ter aquele olhar assim, ops, né? Fugiu. Isso aí, ele precisa estar atento a isso, né? Também para identificar, assim, quais são os obstáculos que estão surgindo no caminho dessa criança, desse adolescente, ou até mesmo na vida adulta, né? O que está impedindo que a aprendizagem aconteça, sempre olhando assim, isso é uma questão psicológica, é cognitiva, é emocional, é comportamental, né? Tentar identificar onde estão as barreiras, né? E como que você consegue fazer essa relação da psicopedagogia com o neurodesenvolvimento? Ou seria isso que você acabou de explicar? Como faz a relação? Como a psicopedagogia se relaciona com o neurodesenvolvimento? Sim. Para a identificação desses marcos ou dessas questões, a psicopedagogia também se serve de triagens, né? Sondagens de aprendizagem, triagens específicas, aplicação de escalas, né? Que são componentes importantes para uma boa avaliação, né? Certo. O psicopedagogo, ele nunca vai dar num parecer um CID, né? Isso é papel do médico, né, da área médica, enfim. Mas ele sim vai sugerir possibilidades de diagnóstico quando for esse o caso, né? Certo. Quando não for o caso de um transtorno e for uma dificuldade
pontual, né? O psicopedagogo vai atuar juntamente com a família, fazendo alguns ajustes de rotina, alguns ajustes de organização do ambiente escolar, né? Também ele pode estar atuando junto com as escolas, né? Sugerindo estratégias dentro de sala de aula, melhor condução que vai combinar com aquele estilo de aprendizagem daquele estudante, né? Inclusive adaptações de currículo às vezes são também necessárias, né? Então tem muito essa questão do trabalho multiprofissional, né? Que está muito intrínseco no trabalho do psicopedagogo. Sim. Mesmo, seja na área clínica ou seja na área institucional, né? Aquele que atua dentro das escolas, ele vai precisar triangular, né? O atendimento individual com aquilo que acontece na sala de aula e com o que a família faz em casa, né? Vai ter sempre que triangular. E ainda se o aluno for atendido por outros profissionais, vai exigir uma conversa também. Dessa equipe. Eu tinha um professor que ele dizia assim para nós que a criança, quando não tinha algo neurológico, era só uma, entre aspas, a dificuldade, né? Se ela estava com dificuldade de aprendizagem, não era a criança que tinha dificuldade para aprender, ele estava com dificuldade de ensinagem. Então era, né, não estavam sabendo entender o processo de aprendizagem dele para poder ensinar para ele da melhor forma possível. E eu acho que é bem isso que você acabou de explicar, né? É entender essa questão e fazer com que a criança aprenda da melhor forma possível, né? É isso mesmo. Às vezes são pequenos ajustes que fazem uma grande diferença em pouco tempo. Sim. E esse pouco tempo que para a criança faz toda a diferença. Né? Exatamente. Eu já tive assim, crianças que chegaram até mim com algumas questões e quando a família é muito presente, engajada, né, e que ela compreende que as orientações que o profissional dá não é para se meter no que eles fazem ou na forma como eles ensinam, é para melhorar o processo, né? Sim. Então, quando a família atende essas orientações, a gente percebe uma melhora significativa seja criança, seja adolescente, né? Então, a família é muito importante no processo. Eu acho que é o principal, né? Com certeza. E, Sherlon, quais são os sinais de alertas que você poderia falar para nós, para que os pais, né, que estiverem nos assistindo e até mesmo professores, para de repente, não que os professores não estejam, mas de repente, o que eles têm que estar mais atento para identificar essas dificuldades das crianças no momento do aprender? Se nós pensarmos nas famílias, né, vamos entender assim que nem todas vão ter uma formação específica, né, para entender o desenvolvimento da criança, né? Mas sempre a família poderia, né, buscar informações junto à escola, né, para compreender se a criança está aprendendo nos níveis ou nas formas como é esperado para aquela idade, né? Também perceber em casa, assim, as questões comportamentais, a rotina, né? Então, a família precisa estar atenta a coisas assim, mudanças repentinas de comportamento, são alertas, né? A fase da alfabetização das crianças é uma fase muito delicada, é uma fase que às vezes pode gerar ansiedade, né? Então são alguns momentos assim que as famílias poderiam dar mais atenção. E no contexto escolar, veja, no contexto escolar sempre vai ter uma base, um currículo que orienta as aprendizagens de cada ano, né? Sim. De cada faixa etária. Então esse é vamos dizer assim, um mediador, né? Um nível. Então, os professores podem identificar, né? Quem está aqui, quem está mais abaixo. E sempre o papel do professor, ele fica bastante tempo com as crianças, né? É chamar essa família. Olha, está apresentando dificuldade. Porque ele vai ter o contexto da turma, né? Então ele vai ficar muito visível aqueles que não conseguem acompanhar. E é papel do professor, sim, levar essa informação para a família, né? Sim, porque, queira ou não, é eles que passam, de certa forma, mais tempo nesse ambiente com as crianças, né? Para perceber as dificuldades. E, mais uma vez, pensando no processo da alfabetização, né? Cada mês, cada trimestre nesse período é um tempo muito valioso. Então, às vezes o prof não precisa ficar esperando assim, vai dar o start, vai acontecer, né? E aí chama a família na metade do ano em diante. Então, o tempo ali nessa fase da alfabetização
é bem valioso. Então, quanto antes a criança tiver um acompanhamento mais direcionado, específico, aquilo que se ajusta melhor a ela, melhor, né? Sim. E como diferenciar as dificuldades de aprendizagem dos transtornos? Bom, então, a gente até comentou um pouquinho, né, sobre a dificuldade. As dificuldades são coisas pontuais. Elas podem estar relacionadas ao ambiente, ou ambiente escolar, ou ambiente externo, né, mas sempre são fatores ambientais. Fatores emocionais, né, coisas de comportamento. Então, são dificuldades, são pontuais e são também passageiras. É aquilo que com algum ajuste de rotina, de como conduzir a criança, costuma ser solucionado, né? E quando a gente fala em transtornos de aprendizagem, isso é neurobiológico, isso está no corpo, no cérebro, né, da pessoa, né? Não então, tem como tirar. É claro que você tem grandes perspectivas quando tem um direcionamento, uma intervenção adequada, né? Mas não é uma condição que vai deixar de existir, né? Quem recebe um diagnóstico de algum tipo de transtorno de aprendizagem é para a vida toda. Sim. E estimulação precoce faz diferença? Ah, com certeza faz. Porque a estimulação precoce, ela vai prevenir possíveis obstáculos que poderiam surgir no caminho, né? Principalmente quando já é identificado que essa criança está apresentando algumas dificuldades, né? A estimulação pode estar caminhando junto com o processo para que ela acompanhe aquilo que é esperado para a idade dela. Também, quanto antes, melhor, né? Exato. Pensando sempre no processo futuro, né? Sim, sim. E quais as estratégias que a psicopedagogia usa para o neurodesenvolvimento, para auxiliar, ajudar, contribuir para o neurodesenvolvimento? Eu vejo muito importante a parte das triagens, né? Sempre que a criança chega na clínica ou na escola, quando tem esse profissional, né? Fazer uma boa sondagem de aprendizagem e identificar algumas questões relacionadas à atenção, à memória, memória de trabalho, a questão visomotora, né? A questão auditiva, que são componentes essenciais para que a aprendizagem aconteça de uma forma plena, né? Então, fazer essa sondagem inicial, essas triagens, né? E aí personalizar o atendimento para aquela criança, porque a gente vai entendendo como ela aprende melhor. É uma criança que tem uma boa memória visual, então vai investir em muitas cores, em muitas anotações, em post-its, né? Em agendas visuais, em horários coloridos, identificação de cadernos, né? A criança, ela tem uma memória sinestésica, então essa criança vai precisar de um movimento, de uma orientação espacial, né? A memória boa dela é auditiva. Então, uma criança que, por exemplo, na hora que vai estudar, precisa ter um gravador para poder recuperar a informação depois, né? Enfim, cada criança a gente vai personalizando a aprendizagem, esse processo, Aquilo né? que for melhor para ela. Desculpa? Aquilo que for melhor para ela. Aquilo que for melhor para ela. E como que a escola e a psicopedagogia podem trabalhar juntas para ajudar, né? Sim, então, eu mencionei antes, né? Os professores passam uma carga horária bastante grande, né, com cada um dos alunos. Então, o professor tem uma capacidade de dar informações específicas sobre aquele estudante que são valiosas para o profissional. Porque muitas vezes o profissional, ele vai ver a criança uma vez por semana, 2 vezes por semana, num ambiente que é controlado e num atendimento individual. Agora, o professor vai ter a visão do contexto coletivo, né? Sim. Então, são 2 visões bastante necessárias, né? Que elas sejam reconhecidas. E o professor vai conhecer aquela criança, vamos dizer, num todo, né? O que deixa ela mais engajada, o que frustra, qual atividade ele gosta mais de fazer ou tem mais facilidade, o que interfere no dia a dia, assim, o dia que ele chega um pouco mais triste, o que aconteceu. O professor vai conseguir perceber todas essas nuances, né, do dia a dia da criança. Sim. E
Que mensagem final que você poderia deixar para as famílias e educadores sobre o neurodesenvolvimento infantil? A mensagem seria estudar sobre isso, né? Faz parte, claro, da graduação de todo licenciado hoje, né? Mas de maneira geral, com a evolução das ciências, há novidades, então acredito que continuar lendo, estudando sobre o assunto seja importante e sempre repassar informação, seja para o coordenador da escola, seja para a família, né? Sempre repassar as suas observações, os seus relatos, que faz parte do papel dos profs, né? Sim. Para te dar um exemplo sobre a importância da escola, né? Vou dar um exemplo pessoal, então. Eu, quando tinha 13 anos de idade, 12, 13 anos, a minha família foi buscar meu boletim na escola. E os professores comentaram que eu era muito desatenta. Na época, lá no município onde eu morava, eu fui encaminhada para uma consulta com um psicólogo na rede de saúde pública, né? O psicólogo conversou um pouco comigo, fez perguntas, enfim, e ele teve um alerta, assim, olha, eu acho que não é questão, assim, de desatenção. Eu vou te encaminhar para uma avaliação com fonoaudiólogo. E, nossa, lá, quando eu tinha 13 anos, não era uma palavra muito comum, né? Inclusive, não tinha esse profissional na cidade onde eu morava, né? Então, essa consulta foi agendada para a cidade vizinha, né? E eu realizei uma audiometria e foi descoberto. Então, com 13 anos, eu tinha perda auditiva de grau leve, né? E era isso que representava a minha falta de atenção, então, que era percebido na escola. Então, veja, isso só foi descoberto porque os meus professores se atentaram que alguma coisa estava acontecendo, né? Sim. E aí, lidar com a perda auditiva, né? Sendo eu uma pré-adolescente na época, então, por muitos anos foi uma coisa que eu nem comentava com ninguém, mas a minha perda é degenerativa, então eu tive um processo de piora ao longo dos anos, né? E eu sou usuária de aparelhos, então, há uns 6 anos, porque hoje minha perda auditiva ela é de grau moderado. Então, eu preciso muito dos meus companheiros, especialmente porque eu dou aula, né, em turmas de adultos, enfim, e a comunicação ela é extremamente necessária, né? Fundamental, né? Fundamental. Sherlon, quero te agradecer pela tua disponibilidade de vir, né, conversar com a gente sobre um assunto que é extremamente importante para a gente que trabalha não só com as crianças, mas com os adolescentes, né, e para os adultos também, que a gente também atende adultos que sofreram alguma questão aí no decorrer da vida. E para quem está nos assistindo, para quem nos escutou, para quem te escutou falando, gostou do teu trabalho, onde que te encontra? Ah, certo. Eu atendo aqui em Joaçaba mesmo, no centro. Nosso endereço é Rua Duque de Caxias, número 71. É no edifício Augustus Comercial, sala 302. Nossa marca, nossa sala se chama Diversamente. E esse espaço é dividido entre eu, uma psicóloga, e uma professora de matemática que dá aulas de reforço nesse espaço. Ai, que bom, então. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço o convite e também por te conhecer pessoalmente. Muito obrigada, o prazer foi meu. Assim encerramos mais um episódio do nosso Neurodialogando. Aguarde os próximos episódios.